Paz e graça, igreja. Amém. Que Deus abençoe ricamente a cada um. Amém? Amém. Por favor, abra a sua Bíblia. Fique por mais um instante de pé, em reverência à palavra de Deus. Por favor, fique de pé. Lucas 7. Nós vamos ler do 36 ao 50. Este domingo eu inicio uma série de mensagens bíblicas. Eu quero fazer a exposição das parábolas do Evangelho de Lucas. Então, aproximadamente 2 meses, nós vamos conhecer um pouquinho mais. Nós vamos conhecer principalmente parábolas do Evangelho de Lucas. E, se possível, aquelas que são exclusivas do Evangelho de Lucas. Só aparece aqui no Evangelho de Lucas. Tá bom? Hoje nós vamos ver a parábola dos 2 devedores. Então você vai se acostumar aos domingos à noite, ouvir o entendimento a respeito das parábolas conforme Lucas. Lucas 7, 36, diz assim a palavra do Senhor: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém. Amém? Oremos. Pai nosso, nós queremos neste momento rogar ao Senhor, por meio do Santo Espírito que habita em nós, o Senhor fale conosco. O Senhor nos dê sabedoria, discernimento, a fim de compreendermos aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Amém. Que cada um abra o coração e esteja pronto para te ouvir, e que seja repreendida toda oposição espiritual, que caia por terra todo impedimento, e que teu povo do Senhor Jesus, possa crescer no conhecimento e na graça. Tudo isso para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Lucas é o único gentio que escreveu o Evangelho. Para quem não se recorda
O que é gentil é um não-judeu. A Bíblia foi escrita de maneira geral por judeus. Lucas não era um judeu, ele era um médico amado. E ele teve experiências tremendas, principalmente junto com o apóstolo Paulo. Lucas é o primeiro livro, vamos dizer assim, o Evangelho de Lucas, de uma sequência que vai continuar toda a história que ele relata. Ele é considerado um historiador da Igreja de Cristo. Atos dos Apóstolos. Ele é autor também de Atos dos Apóstolos. Mas propriamente aqui nesta passagem que nós lemos, antes é importante que eu faça algumas considerações para que você se recorde o que é uma parábola. Uma parábola é uma história, uma narrativa curta que tem por propósito ensinar alguma verdade espiritual. E geralmente o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, o mestre dos mestres, mestre por excelência, ele se valia muito desse método de ensino. Ele usava muito a parábola. Então ele olhava para aquele ambiente rural, ele usava tudo aquilo que as pessoas conheciam para que pudessem ensiná-las de maneira muito clara. E clara para aqueles que estavam destinados a conhecê-lo. Porque ao mesmo tempo que a parábola era esclarecedora para alguns, ela trazia iluminação, para aqueles que Deus ainda estava com a porta fechada, para eles era enigma. Era algo misterioso. Pois bem, compreenda que a parábola ela precisa ser compreendida no contexto e na circunstância em que foi proferida. Nós não podemos tomar uma parábola e literalmente observar cada um dos seus detalhes e entender que isso é o ensino de Jesus, ou é o ensino de quem proferiu a parábola. Nós precisamos estudar a parábola em seu contexto. E aqui nesse texto que acabamos de ler, nós vemos que Jesus Cristo foi convidado de maneira surpreendente, admirável, por um fariseu. O fariseu era um grupo judaico religioso, fazia parte geralmente da liderança naquela época das sinagogas, do templo, e que faziam forte oposição ao ministério e à pessoa de Jesus Cristo. Mas naquela oportunidade um fariseu de nome Simão convidou para a sua casa Jesus Cristo, para que ele pudesse jantar com ele. Lembrando que naquela cultura oriental, aquele momento de alimento, de refeição, era sinônimo de momento de comunhão. E até hoje ficou isso para nós, Igreja de Cristo, um costume. A ceia do Senhor, essa ideia da comunhão. E Jesus aceitou o convite. Nós não sabemos, e a Bíblia não diz, embora nós temos algumas ideias de qual era a motivação de Simão fariseu em convidar Jesus para o jantar. Talvez curiosidade, se você voltar um pouquinho, Lucas 7,16 mostra que Jesus fazia os seus milagres, a fama dele ela se espalhava rápido como fogo em rastilho de pólvora, e alguns do povo já começavam a anunciar que Jesus era um grande profeta. Então talvez Simão fariseu queria experimentar Jesus, para ver se de fato Jesus era este grande profeta. Talvez fosse curiosidade, ou talvez, levando-se em consideração todo esse histórico dos fariseus, como oposição à pessoa e à obra de Jesus Cristo, ele tinha por motivação no coração a hostilidade e de alguma maneira conseguir captar alguma mensagem, alguma palavra de Jesus pela qual ele pudesse ser condenado. Não sabemos exatamente o que foi, mas o fato é que Jesus entrou na casa de Simão fariseu e tomou lugar à mesa. Naquela época, a mesa não era como nós conhecemos hoje aqui no Ocidente, alta, você senta numa cadeira com uma determinada altura. As mesas eram extremamente baixas. As pessoas se sentavam, se reclinavam à mesa, apoiando com um cotovelo e a outra mão livre para acessar a refeição, os alimentos que estavam sobre a mesa. Então eles se reclinavam àquela mesa baixa, divã, almofada, não sei, ou de joelhos ou se reclinando, e os pés ficavam para trás. Outra curiosidade daquela época é que as casas não tinham portas. Para você entender como é que aquela mulher que nós lemos aqui, a mulher pecadora, teve acesso
a casa de Simão o fariseu. E aí você começa a entender algumas coisas. Era muito comum, principalmente quando envolvia religiosos, pessoas entrarem na residência e participar, às vezes até do diálogo, durante aquele momento de comunhão e de refeição. Então, inesperadamente, surge aquela persona não grata. Imagina na casa de um fariseu, provavelmente aqueles que acompanhavam Simão na mesa eram outros fariseus, e entra na sala, naquela dependência, uma mulher pecadora. E a Bíblia diz que é uma mulher pecadora e uma mulher de má fama, que tinha uma péssima reputação. Seus pecados eram notórios, eram conhecidos. Simão observou, certamente aqueles que o acompanhavam e a Jesus também, aquela mulher, e eles já conheciam aquela mulher. Esta mulher foi extremamente ousada, muito corajosa. Ela entrou na casa de fariseus, mas ela tinha alguma coisa urgente. Eu fiquei meditando, meu Deus, o que levou aquela mulher a se expor daquela maneira? Ela poderia ter sido repreendida, reprimida, talvez até com violência. O que você quer aqui na minha casa, sua pecadora? Mas ela tinha algo urgente, algo premente. Ela precisava ir até aquela casa. Ela soube que Jesus estava naquele lugar. E talvez ela fosse uma daquelas pessoas que andavam as multidões acompanhando a Jesus. Talvez em algum momento ela tenha ouvido uma mensagem que foi proferida por Jesus Cristo, que trouxe paz, que trouxe perdão, que trouxe transformação à sua vida. E ela tinha convicção de que Jesus havia operado a transformação da vida dela. E eu quero crer então que ela foi movida, correndo todo aquele risco, pelaquela urgência, aquela necessidade, porque ela era judia, apesar de pecadora, e ela havia aprendido que o judeu, ele precisa expressar a sua gratidão. Então ela entrou naquele lugar com um vaso de alabastro. Era um vaso com gargalo comprido, que precisava ser quebrado para que você pudesse derramar. E esse vaso só era colocado perfumes aromáticos e extremamente caros. Ela levou o melhor, uma oferta de gratidão, uma oferta de ação de graças para aquele que de fato era o Salvador da vida dela. Aquele homem misterioso, enigmático, mas ao mesmo tempo simples, que andava entre as multidões, que caminhava com pescadores, com iletrados, que tinha mais restrições com os líderes religiosos, mas tinha um amor, um carinho, uma cortesia, uma amabilidade, uma gentileza muito grande para aqueles pecadores notórios, os marginalizados. Jesus rompia os preconceitos de sua época, uma sociedade patriarcal, machista, que desprezava o valor da mulher. Jesus conversava individualmente com mulheres, Jesus abençoava mulheres, Jesus era sustentado por mulheres em seu ministério. Jesus rompia com aqueles preconceitos de sua época. E de maneira admirável ele entrou na casa desse fariseu. Jesus não pegava leve com o fariseu não, meus irmãos. Toda aquela cúpula religiosa, aquela liderança abusiva, corrompida, hipócrita, Jesus se referia com toda dureza: raça de víboras, sepulcros caiados. Jesus não deixava barato. E é intrigante que Jesus, o Messias, o Cristo, ele veio para o seu povo, e justamente os líderes religiosos foram aqueles que rejeitaram a Jesus. E pasmem, surpreendentemente, nosso Deus moveu o coração de pecadores, publicanos, meretrizes, prostitutas. Estes sim se voltaram a Jesus. Estes abriram o coração a Deus. Deus, ele age de maneiras misteriosas, de maneiras surpreendentes.
Era esperado que aqueles homens que frequentavam o templo, a sinagoga, que eram as igrejas, os prédios religiosos daquela época, eles seriam aqueles que ovacionariam a Jesus Cristo e o seguiriam. Mas não foi assim. Aprove a Deus, soberano, conforme o conselho de sua vontade, escolher os humildes de coração, os pobres de espírito, aqueles que reconhecem suas fraquezas, suas limitações, aqueles que compreendem que eles não são nada diante de Deus. Essa mulher, ela entrou naquele domicílio, correndo todos os riscos, e quando ela se deparou com aquele que transformara a sua vida, e que trouxeram uma mensagem de fé, de vida, de esperança. Talvez ela não havia preparado isso, mas ela não se conteve. E foi tomada por forte emoção. E compulsivamente começou a chorar. Talvez porque no seu íntimo ela se lembrava de sua vida pregressa, de vida de tantos pecados conhecidos por toda a sociedade que a cercava. Muitas vezes, até de maneira hipócrita, as pessoas apontavam para ela e talvez faziam coisas piores. Aquela mulher deve ter trazido à sua memória todos os seus grandes pecados, mas em algum momento que a Bíblia não nos mostra, certamente ela ouviu a mensagem poderosa daquele grande profeta, daquele homem de Deus, daquele que é o Filho de Deus, o Deus homem, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a pessoa ouve a mensagem de Deus e é tocada pelo Espírito Santo e convencida de seus pecados, não há como ela permanecer indiferente, apática. Ela precisa tomar uma decisão. O Espírito de Deus convence o pecador de seus pecados. O Espírito de Deus mostra que ninguém é capaz de cancelar ou pagar a dívida que tem com Deus. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. E o Espírito Santo mostra que o único caminho para se reconciliar com Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, Criador dos céus, da terra, das águas e de tudo que neles há, o único caminho é Jesus Cristo. Aquela mulher passou por essa experiência, eu quero crer. Há evidências disso. Ela mostrava um coração contrito, um coração arrependido. Ela reconhecia que era uma miserável pecadora. Quando ela se deparou com o seu Salvador, aquele que proporcionou alegria novamente ao seu coração, ela não se conteve e com lágrimas molhava os pés de seu Salvador. Não tinha toalha, ela não se preparou para isso. Então soltou seus cabelos, e naquela época mulher com cabelo solto não podia. Ela não se preocupou com qualquer pessoa, ela estava ali diante de seu Salvador. Então ela enxugava com seus próprios cabelos os pés de Jesus Cristo. E enquanto ela ungia os pés daquele que era o seu Senhor e Salvador, com aquele perfume aromático que deve ter tomado todo aquele ambiente, esse perfume, e um perfume de alto valor, porque expressava a gratidão do coração dela, ela não parava de beijar os pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Simão e os demais fariseus, ao invés de ficarem boquiabertos com aquela expressão de amor, de devoção, não, imediatamente prejulgaram aquela mulher. Eles conheciam a vida pregressa, mas não deram atenção àquelas evidências de uma vida transformada. E Simão, no seu íntimo, ele consigo mesmo, começou a falar de Jesus. Primeiro ele julgou a mulher, e agora vinha julgar Jesus. Se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Ele não permitiria essas expressões de afeto, de reverência, de devoção, esses toques. Talvez ele tenha até maliciado
toda aquela expressão de reverência daquela mulher com relação a Jesus Cristo. Meus irmãos, como Simão se enganou, porque Jesus não só conhecia o coração daquela mulher, não só conhecia a vida pregressa daquela mulher, porque Ele é Deus onisciente, mas Ele conhecia também os segredos mais profundos e íntimos do coração de Simão fariseu. E Jesus é mais, Jesus é Deus, divino Salvador, com autoridade para perdoar pecados. Jesus então se volta para Simão, o fariseu, e propõe uma parábola, que é exatamente a parábola dos dois devedores. E aí chegamos à parábola. Ele diz então, Jesus anuncia, havia um credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50 denários, uma moeda da época, o denário. Nenhum dos dois tinha com que pagar a dívida. E esse credor acabou perdoando a dívida. E ele se volta então para Simão e pergunta: Simão, fala, mestre. O fariseu já estava arisco, porque ele sabia ou imaginava que Jesus de alguma maneira ia propor alguma coisa, tinha alguma proposta por detrás daquela parábola. E Jesus então fala: quem foi que amou mais o credor? O fariseu deve ter meditado um pouquinho, puxou a sua túnica, ajeitou o cinto. Ele vai me pegar em alguma coisa. Aí fala: eu suponho que seja aquele que teve a maior dívida perdoada. Esse é o que amou mais ao credor. E Jesus continuava com aquela cortesia e gentileza que não era comum do feitio dele com respeito aos líderes religiosos. Julgaste bem. E aí Jesus, ele mais uma vez se volta para esse Simão fariseu e diz: vês esta mulher? Talvez aquele fariseu só teria prestado atenção nessa mulher pecadora arrependida no momento em que ela entrou. Talvez ele tenha permitido que ela ficasse ali simplesmente para ver a atitude, os atos, a postura de Jesus Cristo. Mas naquele momento, Jesus, o Filho de Deus, ele mostrava como Deus olha a perspectiva divina sobre a vida, sobre o coração de um pecador arrependido. Jesus, o Filho de Deus, olhava uma mulher, sim, que tinha uma vida pregressa, com pecados terríveis, mas em algum momento ela ouviu o Evangelho, as boas novas, que é o arrependimento para a redenção, para a remissão de pecados. Ela deu ouvidos e, convencida pelo Espírito Santo, após uma regeneração operada por este Espírito, ela pôde se prostrar diante de Deus, reconhecendo a sua condição miserável de pecadora, sua total incapacidade de se reconciliar com Deus. Ela sabia que nada do que ela podia fazer podia agradar a Deus e salvá-la de sua condenação iminente. Então essa mulher, Jesus conhecia o antes de Cristo e o depois de Cristo. E Jesus, então, se referindo a Simão, ele fala: olha, você, Simão, eu entrei na sua casa e você não me fez algumas coisas, que eram os costumes de hospitalidade naquela época. Você não me deu água para os meus pés. A Palestina do primeiro século era extremamente empoeirada. Então as pessoas andavam com aquelas sandálias, e era até importante que fosse cingida, amarrado o cinto para prender a túnica, até para que ela se deslocasse melhor e evitasse tanta aquela poeira que subia. Quem já morou em lugar empoeirado sabe como que é. E a sandália ficava extremamente empoeirada. Então naquela hora da refeição, águas para lavar os pés. Você não fez isso, Simão. Você também não fez conforme o costume dos bons anfitriões judeus. Você não me deu um beijo de boas-vindas, que eles chamavam de ósculo. E você também não derramou, não me ungiu
a minha cabeça com óleo. Lembra lá do salmista, Salmo 23? Unges-me a cabeça com óleo. Era um costume antigo e fazia parte da hospitalidade. Mas veja essa mulher, desde que ela entrou aqui, com suas lágrimas ela lavou os meus pés, com seus cabelos ela enxugou os meus pés. Aquele perfume de alto valor, que deve ter tomado aquele ambiente com seu aroma, ela me ungiu os pés e não parava de beijar os pés de Jesus. Ela expressava com tudo aquilo gratidão, submissão. De fato ela havia se arrependido de sua vida de pecados. E Jesus, quando ele ouve da boca de Simão que naquela parábola proposta pelo Senhor, aquele que mais amou era o que tinha maior pecados, de certa forma Simão se condenava exatamente pelo que ele entendia. Porque Jesus diz que os pecados daquela mulher foram perdoados porque ela amou muito. Agora entendam, aqui foi escrito em grego, você precisa interpretar à luz do contexto e à luz de toda a Bíblia. Não é porque ela amou muito a Cristo que ela recebeu perdão, senão seria salvação por obras. Não, ela amou muito, aquele amor abundante era simplesmente a expressão de um coração já transformado, de um coração já arrependido, que já havia recebido o perdão dos céus. Por isso ela amou muito, porque ela tinha consciência de que tinha muitos pecados. Aquela mulher, ela amava demais ao seu Salvador, porque ela sabia quem ela era. Miserável pecadora, totalmente depravada, um verme. Como o homem pode comparecer perante o Deus que os anjos falam santo, santo, santo? Somente por graça. Só mesmo o amor de Deus, o amor sem reservas, o amor incondicional, a sua graça, mediante a fé. Ela recebeu a fé, esse dom de Deus, a fé salvífica, a fé de salvação. E como produto desta fé de salvação, ela se converteu, se arrependeu de seus pecados e depositou a sua fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Ela não confiava nas suas obras e por isso ela amou muito a Jesus Cristo, seu Salvador, porque ela sabia aqueles grandes pecados que a levaria à condenação eterna. Mas agora ela era perdoada. E Jesus fala, mas aquele que pouco é perdoado, ele ama pouco. Na verdade, Jesus ele foi gentil, até porque ele era o visitante, ele foi gentil com o anfitrião, com o fariseu Simão. Na verdade, ele estava dizendo que Simão, o fariseu, não reconhecia que também era um grande pecador. Ele estava apontando para o coração orgulhoso, autossuficiente, independente, que é o maldito pecado que persegue a humanidade desde a queda da humanidade lá no Éden. O homem quer ser independente, a mulher quer ser autossuficiente, o ser humano quer romper e distorcer a ordem da criação e acredita que pode viver apartado de Deus, porque ele tem conhecimento do bem e do mal. Não foi assim na queda? E esse afã, essa vontade por independência, por autossuficiência, é exatamente o pecado do orgulho que está no coração de todo pecador impenitente, todo pecador que não se arrependeu. E Jesus então confirma aquilo que aquela mulher já sabia: vá em paz, a tua fé te salvou, seus pecados estão perdoados.
Eu creio que ela já tinha convicção disso, por isso ela procurou Jesus. Por isso ela tentou para a urgência: eu preciso buscar o meu Salvador, alguém que deu esperança à minha vida. Eu era como cega, perdida, nua, condenada, mas Jesus me salvou. Jesus me deu esperança. Simão fariseu permanecia nos seus pecados. E eu quero trazer então uma aplicação para isso que nós ouvimos na palavra de Deus. O que nós aprendemos com isso? No verso 41, a Bíblia diz que havia 2 devedores. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que todos nós, seres humanos, somos esses devedores. Somos pecadores. E o nosso credor, um credor celestial, é o nosso Deus. Se você ainda não sabe, entenda que toda desobediência, toda rebeldia, todo pecado é, em primeiro lugar, contra Deus. A pessoa se levanta contra uma autoridade, um governo civil. Todas as autoridades foram ordenadas por Deus. Ela se levanta contra o próprio Deus. A pessoa se levanta com algum tipo de imoralidade, ela peca contra alguém. Em primeiro lugar, embora exista o ofendido, a pessoa, em primeiro lugar, o maior ofendido é o nosso Deus. Todos nós, então, somos esses devedores. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão separados de Deus por causa dos pecados. Ainda em Romanos 3, a Bíblia diz que não há um justo sequer. Ninguém que busca a Deus. Sem Cristo ninguém busca a Deus. Sem vida espiritual, sem novo nascimento, regeneração, ninguém busca a Deus. A pessoa pode buscar deuses falsos, pode viver uma vida cristã sem ser cristã de verdade, pode ter um nome escrito no hall de membros da Igreja Batista Betel, em Jardim Adriana, mas talvez não tenha o nome no livro da vida. Todos nós somos pecadores. Eu aprendo também com esse texto, lá no verso 42, o verso 42, quando diz: não tendo nenhum dos dois com que pagar. Eu aprendo que todos nós, pecadores, também não temos como pagar a nossa dívida com Deus. Você pode fazer boas obras o quanto quiser. Você pode apresentar um caráter irrepreensível. Você pode se alinhar com toda a espiritualidade e moralidade cristã à luz da Bíblia Sagrada. Se você se apresentar diante de Deus e não estiver em Cristo, tudo isso é em vão. A ponto das Escrituras Sagradas apontarem em Isaías 64:6 que nós somos como o imundo. E naquela época, o imundo era o imundo cerimonial, ele não podia se aproximar para adorar a Deus. Então a Bíblia diz que até as nossas justiças, até o que fazemos de bom, são como trapos de imundícia. Trapos de imundícia eram os panos que as mulheres usavam como absorvente. Vocês entendem? O melhor que você faça sem Jesus é como um absorvente usado. Pode ser descartado, não serve para nada. É isso que a Bíblia diz em Isaías 64:6. Então ninguém tem como pagar essa dívida espiritual. Nós somos totalmente incapazes de quitar, de cancelar esta dívida. Nós aprendemos também, ainda no 42, nós aprendemos também que o credor perdoou a ambos. E aí nós aprendemos que Deus pode perdoar o pecador,
Não importa o tamanho da dívida. Glória a Deus por isso. Tive a oportunidade de ouvir um trabalho voluntário na Cristolândia durante alguns anos o testemunho daqueles homens, boa parte com passagens criminais, muitos já contaminados pelo HIV, aquela vida promíscua, a maioria com a família arruinada por causa das drogas. Irmãos, como é maravilhoso quando você prega o Evangelho e você vê os olhos brilhando. Aqueles homens não tinham mais nada nesse mundo. E quando alguém pregava o Evangelho a eles, é como se fosse uma tábua de salvação. Ali eles podiam se agarrar. De repente você está acostumado com uma vida até correta, você é um bom cidadão, mas você não tem o temor, a reverência que aqueles homens tinham. E eu consigo entender na prática essa comparação da mulher pecadora com aquele líder religioso. O líder religioso tinha aquelas vestes próprias do religioso, era uma pessoa destacada na sociedade, tida em alta conta, era um homem de Deus. Aquela mulher pecadora, de má reputação, era marginalizada, mas foi ela que foi alvo da graça de Deus. Assim também eu via aqueles homens marginalizados. Alguns já tinham puxado cana há muitos anos, toda a vida arrebentada, mas quando ouviam o Evangelho, muitos deles, os olhos brilhavam, o coração batia mais forte, porque eles encontravam esperança. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não vai olhar com desdém para alguém que tem pouca formação. Jesus não vai desprezar os simples. Ele vai tratar igualmente. E ele vai levantar, exaltar os humildes. Deus pode perdoar o pecador, não importa o tamanho do pecado, não importa o que foi feito no passado, se o homem se arrepender e crer. E mais uma lição que eu aprendo para nós encerrarmos, está lá no verso 47. Quem recebe o perdão divino é livre do peso da culpa pelos pecados. E assim a nova vida transborda em amor. Veja lá no 47, Jesus se voltou à mulher e disse: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Irmãos, para se obter o perdão divino, o primeiro passo é dado por Deus. Você pode ouvir a palavra de Deus, o seu chamado, o Evangelho, seja através do pregador no púlpito, seja através do evangelista, missionário lá fora, seja através do seu vizinho, do seu familiar. Mas Deus é que dá o primeiro passo na sua salvação, quando Ele te dá a regeneração, novo nascimento. E se você ouve a voz de Deus, porque Ele já operou na sua vida, o seu coração é constrangido a receber aquela mensagem, como uma mensagem de fé, uma mensagem de vida e uma mensagem de salvação. E aquele que é salvo recebe essa fé especial, tem essa fé especial, que ainda traz arremate o perdão, a paz e o amor. A vida é transformada. O cristão é uma pessoa transformada. Portanto, o caminho para se obter esse perdão é exatamente esse reconhecimento de que eu sou um pecador. Em segundo lugar, é a compreensão de que eu mesmo não posso me salvar. Em terceiro lugar, é crer que Jesus morreu na cruz no meu lugar.
Ele se ofereceu voluntariamente, num sacrifício perfeito e definitivo, para que Deus não mais levasse em conta os seus pecados perdoados. E finalmente é reconhecer por uma profissão e declaração de fé que Jesus é seu único e suficiente Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe, nos ajude, e que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações, nós que já somos filhos de Deus, a nos alegrarmos com a confirmação dessa grande bênção, e aqueles que ainda não deram este passo de fé, que o façam o mais breve, no dia de hoje, porque Jesus está voltando. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, Senhor Todo-Poderoso, Deus Criador e Sustentador do Universo, reconhecemos, Pai, neste momento, a nossa absoluta condição de miseráveis pecadores, totalmente incapazes de, por nossos próprios esforços, alcançar a salvação. Reconhecemos, ó Pai, que a salvação somente ocorre pela fé em Jesus Cristo. E isso é dom de Deus. É um presente que o Senhor nos concede. E neste momento, meu Pai, eu peço a Ti, como ministro da Tua Palavra, que o Senhor venha sondar os corações de todos aqui presentes. Sonda, Senhor, Tu que conheces a cada um de nós e nos chama pelo nome. Vê aquele que ainda não se arrependeu, que ainda não nasceu de novo, que ainda não acredita que somente em Cristo Jesus nós somos salvos. Liberta, Senhor, este da escravidão do pecado. Livra, Senhor, das mãos do inimigo de nossas almas. Transforma esta vida, Pai, e que possa crescer cada dia a semelhança e a maturidade de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Oro também, Pai, por aqueles que já são Teus filhos, aqueles que já pertencem à família de Deus. Ó Deus, confirma agora no coração deles que eles são Teus filhos amados em Cristo Jesus, que o Senhor já os livrou da condenação eterna e que um dia eles transporão os portões celestiais e se encontrarão no lugar de habitação de Deus, nos céus, se encontrarão com seu Senhor e Salvador. Ó Deus, dá alegria ao coração, fortalece aquele que está desanimado, dá ânimo, Senhor, àquele que está aflito. Ó Deus, dá a Tua alegria em nossos corações. Nós Te agradecemos, Pai, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém.